Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Vida social versus vida profissional. Um mundo cada vez mais conectado, essa divisão faz cada vez menos sentido, né? Especialmente quando o assunto são as redes sociais. Sabia que as empresas e os recrutadores não olham mais apenas o seu perfil no LinkedIn, mas também o que você posta no Instagram, Facebook, Twitter e até mesmo no TikTok? Então, para saber mais detalhes sobre esse Big Brother dos processos seletivos, a gente convida a Lilian Cidreira, especialista em carreira e professora de liderança e inteligência emocional na SPM. Seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada, Lilian. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é todo meu. E vamos falar sobre carreira. Adorei essa ideia do Big Brother, os bastidores da carreira. Vamos conversar bastante sobre isso. Muita coisa acontece, né, por detrás de tudo, assim. Vamos falar sobre isso. Primeiro, assim, vamos tentar entender, dentro desse Big Brother todo, é verdade que as empresas, os recrutadores, estão olhando o que a gente está fazendo no nosso perfil pessoal nas redes, Lilian? Então, é verdade. Apesar de muita gente achar um pouco absurdo, né? Nossa, mas isso significa, então, que a empresa olha as minhas redes sociais, olha o Instagram, TikTok ou qualquer coisa para saber da minha vida. E isso tem um motivo. O que acaba acontecendo? As empresas olham sim, e o grande ponto é o seguinte. Pensa comigo. Você faz um processo seletivo, lá no início tem 15 mil, 20 mil, 30 mil candidatos. Você vai afunilando esse processo. Quando chega lá na etapa final, que a gente tem 5, 10 candidatos finais, mas normalmente são de 3 a 5 candidatos finais, todo mundo é muito bom. Dificilmente você vai falar que desse funil tem alguém ali que não é bom. Então, quais são os critérios que a empresa começa a adotar para escolher uma ou outra pessoa? Ela começa a olhar uma coisa chamada fit cultural, ou seja, o quanto essa pessoa está alinhada à cultura da empresa. E eu não consigo observar isso olhando só numa entrevista de emprego. Eu preciso olhar a história dessa pessoa. Por isso, sim, elas olham as redes sociais, porque as redes sociais são um grande complemento a saber se essa pessoa vai ter efetivamente esse fit cultural. Isso é um ponto legal de saber, entender assim, mais profundamente como que essa pessoa vive, né, o que ela pensa, para ver se está alinhado ali com aquela vaga, com aquela empresa. E com a área, e é interessante falar isso, quem normalmente faz esse processo de olhar as redes sociais não é só o RH. Muitas vezes quem faz esse processo de olhar a rede social do candidato é o gerente da área e muitas vezes o gerente da área com os funcionários da área, para ver se aquela pessoa tem a ver com a vibe daquela equipe. Se ela gosta de coisas parecidas, se o hobby dela fora é mais ou menos igual à cultura da empresa, igual ao que o pessoal vai dar, para quê? Para ver se vai ter liga. Na hora que ele entrar, vai funcionar? Funcionou? Ótimo, ele então vai ser escolhido. E muitas vezes, um adendo importante, muitas vezes um candidato não é aprovado numa etapa final por não ter uma rede social aberta. Então pensa comigo, eu tenho uma pessoa que eu consigo ver, então eu consigo saber que ela tem ali as características da minha equipe. Outra pessoa eu não consigo ver nada. Na dúvida, eu escolho quem eu já sei. O que acontece na vida se aplica também no mercado de trabalho, né? Porque quando você conhece alguém, é sempre bom dar aquela stalkeadinha de leve, saudável, né? Para entender quem é essa pessoa. Pensa, gente, no final do dia, são pessoas trabalhando dentro de empresa, não tem nada de diferente. Então, se você gosta de stalkear alguém fora, você vai fazer isso ali dentro. Gente, o trabalho é o que eu sempre falo e é importante quem escuta a gente ter essa clareza. O trabalho vai ser a maior parte do seu dia. Muitas vezes você vai ver muito mais as pessoas que trabalham com você do que a sua família, do que seus amigos pessoais. Então, ter esse vínculo de ver que você vai ter realmente esse alinhamento com o time, que as pessoas vão gostar de você e que vão se dar bem, acaba sendo uma etapa primordial do processo. Então, cuidado com quem está aí bloqueando todas as redes. Eu não quero que ninguém veja. Isso pode atrapalhar lá no futuro.
pode contar ali no processo final, né? Isso é importante saber. Com certeza. E acho que até, Lilian, você falando isso, assim, até para o candidato ou para a candidata, é legal saber que vai estar num lugar que está alinhado com ele, né? Com o que ele acredita. Ele se sente mais confortável também, né? Total, assim, a gente já passou um pouco dessa fase de vamos contratar e depois a gente vê se vai dar certo. Tem um custo muito grande de demissão. E hoje, se a gente olhar bem, tem muita gente se candidatando. Então, o mercado está mais competitivo. Tem mais pessoas se candidatando para uma vaga e, naturalmente, você precisa achar formas de refino. Importante a gente ressaltar que essa análise de perfil, de rede social, ela já acontece há muitos anos. Isso não é de agora. Só que, à medida que a gente vai passando o tempo, isso vai ficando cada vez mais aberto. Se antes isso era considerado absurdo, agora a gente já entende que é o normal. E aí tem uma palavra importante quando a gente fala sobre isso, que é intencionalidade. Como é que eu estou usando a minha rede social para ser intencional num processo seletivo, num alinhamento, numa vaga que eu quero muito, nas empresas que eu tenho interesse? Como que eu consigo refletir isso dentro da minha rede social? Para evitar exatamente tudo isso que você falou. Contratar e a empresa depois ter que demitir. Você entrar numa empresa e não gostar e ter que pedir demissão. Não é esse o objetivo. Nenhuma empresa quer que alguém entre para sair. E eu acho que também ninguém entra querendo sair da empresa. Então isso acaba virando um caminho. Esse ponto que você levantou, Lilian, de intencionalidade é muito legal, assim. Pensando nisso, que dica que você daria para quem está ali olhando uma vaga com relação ao que posta nas redes sociais? Assim, tem alguma coisa que é importante evitar? Como que eu faço para usar esse lugar de uma forma mais positiva para a carreira? Vamos pensar comigo, tá? Se você hoje tivesse que comprar, vou colocar um banner na rua, vou botar aqui no outdoor, vou contratar um outdoor e vou postar uma foto nesse outdoor. Acho que a análise que precisa ser feita do que eu vou postar numa rede social é exatamente essa. Essa foto que eu vou postar aqui, eu colocaria no outdoor no meio da rua, num bus door, no ônibus? Eu faria isso? Eu enveloparia um metrô com essa foto? Parece absurda essa comparação, mas hoje a rede social, por mais que você tenha uma conta privada, aonde essas pessoas estão olhando a rede social? Quando um gerente vai contratar você para um processo seletivo, vai analisar, ele normalmente vai chamar a equipe para ver. Pessoas que nunca te viram na vida vão ver suas redes sociais. Quando você está ali colocando na rede social sem essa preocupação de emprego, você posta, um amigo seu tá numa rede social, tá no metrô, tá no ônibus, tá no VLT, tá onde quer que seja, tá no avião, e ele tá olhando sua rede social, a pessoa que tá do lado tá vendo também. Então, muitas vezes, eu acho que o que falta em muitos momentos é esse discernimento de postar foto com bebedeira. Então, não é uma foto, não tem problema eu colocar uma foto segurando um copo de chopp. O problema é que coisas que a gente já viu como RH é de uma pessoa criar uma torre de latinha, por exemplo. Isso é um problema, porque na hora que eu faço uma torre de quantas garrafas de vinho eu bebi, isso passa uma impressão de desleixo, descaso. Se eu posto uma foto numa night, numa quinta-feira, muitas empresas vão pensar, como é que essa pessoa vai trabalhar na sexta? Se todas as publicações que eu faço, eu falo que eu cheguei tarde, que eu passei mal, que eu enchi a cara. Então é pensar nisso. Será que o que eu vou publicar eu teria coragem de colocar em público? Porque no final as pessoas estão colocando isso em público, só que elas não se dão conta. Acho que é muito mais isso. Assim, falando no que não fazer. O que fazer? Não é para colocar numa rede social fotos suas trabalhando. Também não é esse o objetivo. O objetivo é ver você na sua vida pessoal. Então, o que hoje da sua vida pessoal é interessante? Que hobby você gosta de fazer? Como que você publica esse hobby? Como que você mostra as suas preferências? E nenhuma empresa está buscando uma pessoa super intelectualizada com fotos só de livro ali. A pessoa quer ver você, se vida você gosta real, de né? Exato. Mas essa vida real, ela só precisa olhar isso. Eu vou publicar isso daqui. Eu me sinto confortável. Se eu tivesse que fazer um banner na rua, eu colocaria isso num banner? Se a resposta for sim, provavelmente ela está alinhada com um processo. Se a resposta for não, aí eu preciso avaliar, mesmo se eu não estiver participando de nenhum processo seletivo. Até que ponto vale a pena para mim, enquanto pessoa, fazer isso? Porque lá na frente, lembrem-se disso, as desindicações elas sempre vão existir. E hoje, por mais que não seja, não estou procurando emprego agora, estou começando a minha carreira, um amigo que você tem hoje
na tua escola, no início de faculdade, lá no futuro, pode ser a pessoa que vai te indicar. Então, quem você se mostra hoje determina talvez uma oportunidade que você vai ter no futuro ou não. Então, pensar nisso de agora para ter essa intenção e ter uma rede social que faça sentido. E esse questionamento é importante de ser feito sempre mesmo, né? Porque a gente vai evoluindo, vai mudando a nossa cabeça. Eu acho que é um ponto importante, assim, vale a pena para mim, daqui para o futuro? Acho que é interessante. É isso. E Lilian, agora falando sobre LinkedIn, que é um ponto que sempre aparece, né? LinkedIn é a rede profissional e, enfim, é essencial a gente estar ali postando, ter um perfil no LinkedIn. Para um estudante, por exemplo, hoje, né? Um estudante que não está ainda com uma carreira e tudo mais. Olha, eu adoro essa pergunta sobre LinkedIn, que LinkedIn é sempre o grande ponto de interrogação, né? Vamos lá. LinkedIn, ele é essencial. Por que ele é essencial? LinkedIn é uma rede social corporativa, profissional. Diferente de outras redes, por exemplo, né? Lá no passado tinha Orkut, depois virou Facebook. Agora é Instagram. O Instagram já está em decadência, daqui a pouco vão vir outros. O LinkedIn, ele conseguiu se manter inabalável ao longo de todos esses anos. E hoje não existe nenhuma projeção no mercado de concorrente para o LinkedIn. Então, primeira coisa, se hoje eu olho para o meu Instagram e penso, mas daqui a pouco, daqui a 5 anos, quando eu me formar, quando eu for procurar emprego, eu nem sei se o Instagram estará aqui. O LinkedIn hoje a gente nem tem uma projeção de que não vai estar. Então, o LinkedIn ele é uma rede social. Qual é a grande diferença e o erro que muita gente comete? Muita gente usa o LinkedIn comparando o LinkedIn, por exemplo, ao vagas.com. Vagas.com é um site de vagas. Eu vou lá, coloco meu currículo, me candidato para vagas e torço para me chamarem para uma entrevista. O LinkedIn, ele tem um comportamento de rede social. O que é um comportamento de rede social? Você está ali, você interage com pessoas, você publica e você se conecta. Então, quando a gente traz esses 3 elementos para o LinkedIn, é o ponto-chave do LinkedIn. Se conectar, interagir, publicar. Entendendo isso, eu não preciso publicar todo dia, assim como não se publica todo dia no Instagram. Mas estar presente cria uma rede de networking. Tem uma coisa importante no LinkedIn que é o seguinte, diferente de qualquer outra rede, que eu tenho lá quem eu sigo, quem me segue de volta, e quando eu faço uma publicação, quem me segue vê a minha publicação. Acabou. O LinkedIn ele já foi concebido com a ideia de construção de networking. Então, o que o LinkedIn faz? Ele promove, como hoje é o TikTok, por exemplo. Na hora que eu faço uma publicação, se, por exemplo, eu faço a publicação, você curte uma publicação minha. Toda a sua rede vai ver que você curtiu uma publicação minha. Avisa, né? Exato. Então, pessoas que nunca souberam nem que eu existia, passam a saber porque você curtiu uma publicação minha. Então, qual é o grande ponto? O LinkedIn, ele é uma rede de construção de relacionamento. Construção de relacionamento, assim como numa relação amorosa, ele é um processo que precisa ser construído. Ninguém vai sair para uma festa, vai beijar uma pessoa na festa e vai pedir em casamento no dia seguinte. Quando a gente faz essa analogia no LinkedIn, é a mesma coisa. Você não vai se conectar com uma pessoa hoje e amanhã essa pessoa te chama para uma entrevista. Essa pessoa vai te vendo, né? Sacando o que você faz, quem gosta de você. É uma coisa gradual, né? Ela vai vendo que, por exemplo, uma pessoa começou a faculdade. Tem uma série de matérias que ela assiste na faculdade que são interessantes dela compartilhar o conhecimento na rede. E aí essa rede começa a ver, poxa, olha só a matéria que essa pessoa está estudando. Olha só que interessante, olha o ponto de vista dela sobre isso. E isso começa a gerar um interesse. Você não fica com uma pessoa numa boate, por exemplo, se você não tem um interesse por ela. Então, o recrutador não te chama para uma entrevista se ele não tiver um interesse em você. Então, você precisa se tornar uma pessoa interessante. E isso é um processo. Então, quanto antes eu fizer, antes eu vou me conectar com mais pessoas, vou aprendendo a fazer essas publicações, vou gerando meu relacionamento ali e no momento de começar um processo de estágio, de jovem aprendiz ou qualquer coisa que seja, essa rede já sabe quem eu sou. É muito mais fácil chamar para uma entrevista uma pessoa que eu conheço, ainda que seja na rede social, do que eu chamar uma pessoa que eu nunca vi na vida. Então, esse é o ponto do LinkedIn. Quanto antes fizer, melhor.
e lá na frente é mandatório. Quem não tem LinkedIn está totalmente fora do que acontece hoje no mercado e corre um grande risco, inclusive, de em algum momento ou não conseguir emprego ou, se conseguir perder, não conseguir se recolocar. Não, então tá bem claro, né, gente? Vocês estão ouvindo aqui a Lilian falando que é essencial. Já faz o seu LinkedIn logo se não tiver. Lilian, eu te agradeço muito. Foi uma conversa super gostosa e importante mesmo pra gente entender, porque é um lugar que a gente tá o tempo todo. Rede social é impressionante o quanto domina o nosso tempo e é importante a gente saber como voltar isso pra uma coisa positiva profissionalmente. Então acho que foi muito esclarecedor aqui pra gente. É exatamente isso. Já que estamos nessas redes sociais, que a gente use essas redes a nosso favor. Foi um prazer estar aqui e sempre que quiserem, fico à disposição. Ei, você ainda tá aqui ou já correu para vasculhar seu perfil? Brincadeira à parte, espero que o episódio de hoje tenha te ajudado e que você tenha sucesso nos seus processos seletivos. Obrigada pela companhia até aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Ah, e não esquece de assinar o nosso feed na sua plataforma de streaming favorita. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de produção, Danilo Santana Silva. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral Maremoto, Vinícius de Lima. Edição e sonorização, Luan Alencar. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.